Meus queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2020, a edição especial da CPAD. E na aula de hoje estudaremos que Deus levanta pessoas certas nos momentos de adversidades para reanimar o seu povo. Não obstante a obra ter ficado parada por 15 anos, mas o projeto de Deus não havia se encerrado. Outra coisa importante que nós aprenderemos na lição de hoje é que Deus sempre dá oportunidade para aqueles que ele chamou para a sua obra, mesmo tendo parado por um período, se levantarem e continuarem a realizar aquilo que Deus os chamou para fazer. Então vamos à nossa lição de número 5. Neste terceiro trimestre de 2020, quando estamos estudando uma edição especial da Casa Publicadores da Assembleia de Deus, uma revista que foi publicada pela primeira vez há 27 anos atrás, há exatos 27 anos atrás, no terceiro trimestre de 1993. Comentários do pastor Eurico Bernstein, saudoso servo de Deus, que nos deixou um grande legado bíblico-teológico. Vamos à lição de número 5. A lição de número 5 é do dia 2 de agosto de 2020 e tem como título Zorobabel recomeça a reconstrução. O texto áureo está em Ageu, capítulo 2, versículo 10 e 18. Ao 24º dia do mês 9º, do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Veja o conselho, a palavra de Ageu, a repreensão ou a chamada de Ageu para o povo. Ponde o vosso coração nestas coisas. É importante nós definirmos onde estará o nosso coração. Se estará no medo dos inimigos, no desânimo que tenta nos arrebatar, ou se estará no projeto de Deus. Verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Perceba, eu quero fazer questão de destacar aqui, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível. Por que sob o poder de Deus a igreja torna-se imbatível? Porque o nosso Deus é imbatível. Não há impossíveis para Deus. Deus não pode ser vencido por ninguém. Nós precisamos entender que uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém é quando esta pessoa se torna inimiga da obra de Deus. Inimiga da obra de Deus. Porque Deus é imbatível. Então, sob o poder de Deus, a igreja pode vencer e ela vencerá, sem dúvida nenhuma. Ponto central da lição. Os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Nós vamos perceber na aula de hoje que Deus levantou 2 profetas. Mas Deus levantou esses 2 profetas que se levantaram neste tempo, não eram profetas comprometidos só com o oráculo profético. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Eu vou repetir. Não eram profetas comprometidos só com o oráculo profético. Vou fazer questão de falar na câmera fechada para você entender. Os profetas que Deus levantou depois de 15 anos que a obra estava parada, não eram profetas comprometidos somente com os oráculos proféticos. O profeta de Deus não pode ser comprometido tão somente com a mensagem profética. Sem dúvida, ele precisa de um comprometimento com a mensagem profética. Mas o profeta de Deus, além de ser comprometido com a mensagem profética, ele precisa estar comprometido com a obra de Deus. Nós vamos perceber aqui que os profetas se levantaram, profetizaram, trouxeram uma palavra de Deus tanto para a liderança quanto para o povo, trouxeram a palavra de Deus tanto para o governador, que era Zorobabel,
trouxeram a palavra de Deus para o sacerdote, que era Josué, mas trouxeram a palavra de Deus para o povo. Porém, eles ficaram com o povo, lançaram mãos à obra. Hoje, o que nós temos vivido de profetas que são comprometidos só com a palavra, só com a mensagem profética, eles querem chegar, pegar tudo pronto, arrumado, profetizar e vão embora. O profeta, verdadeiramente profeta, ele é comprometido com o reino. Ele é comprometido não é só com a mensagem que ele vai transmitir, ele é comprometido com o resultado. É o que nós chamamos de macro processo, ele é comprometido com o todo. Deus nos chamou para sermos profetas comprometidos com a sua obra e não somente com a mensagem profética. A mensagem profética, sem dúvida, é importante porque ela motiva, ela chama o povo a uma nova realidade de vida. Mas precisamos ser comprometidos com a obra de Deus, porque a obra de Deus é que nos faz continuar seguindo adiante. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivo geral: compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança, sob a liderança de Zorobabel. Objetivos específicos: mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Segundo objetivo específico: saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E terceiro, explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2, Ageu, capítulo 1, versículos 1 e versículo 12, Zacarias, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 10. O texto nos diz o seguinte: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Sabe o que produz o temor do povo? As palavras de Deus, a palavra do Senhor. O texto é enfático. O povo ouviu, o sacerdote ouviu, o governador ouviu, todos ouviram as palavras do Senhor. E o povo temeu. O que pode produzir temor no povo, senão a palavra do Senhor, a voz de Deus? E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Que coisa linda, não é? O que a nossa força faz, o que a violência humana faz é destruir. O Espírito de Deus não. O Espírito do Senhor faz como deve ser feito, faz bem feito. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São 7 olhos do Senhor
que discorrem por toda a terra. Que discorrem por toda a terra. Então veja bem, o que o Senhor está dizendo aqui é que as mãos de Zorobabel tinham começado a obra. As mãos de Zorobabel iam terminar. Deus é magnífico. Eu disse isso agora há pouco nas palavras introdutórias aqui. Deus nos dá a oportunidade de terminar aquilo que começamos. Por que Deus nos dá essa oportunidade? Para que a gente não seja envergonhado. Deus é longânimo, Deus é bom, Deus derrama sua graça sobre a nossa vida. Não obstante a obra ter ficado parada durante 15 anos, o Senhor está dizendo o seguinte: vocês vão terminar, vocês vão concluir a obra e tudo vai dar certo. Vamos aos comentários da nossa lição. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista deixa claro para a gente, que a construção do templo, como eu já falei, ficou parada por 15 anos. Eu escrevi aqui e coloquei isso como um absurdo, né? Que absurdo. Um absurdo. Quando a gente fala que a obra parou, se a gente não lê o texto, não compreender, não estudar o texto, a gente tem a impressão que a obra parou 1 mês, 2. Foram 15 anos. Por mais que os inimigos se levantaram, mandaram cartas para Artaxerxes, como estudamos na lição passada, e a obra parou, nada justifica a obra ficar parada por 15 anos, longos 15 anos. Deus teve que mandar 2 profetas para profetizar e animar o povo. Mas ainda bem que a obra foi feita, que o povo concluiu. Primeiro ponto, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro parágrafo, Deus levantou 2 profetas. A Bíblia diz que esses profetas, olha, nós aprendemos que eles não foram ao povo atendendo ao convite de líderes, mas foram atendendo a ordem do Deus dos céus. Eu anotei aqui que Deus sempre motiva o seu povo. Uma das coisas que Deus faz para motivar o seu povo é sempre renovar as suas promessas. Quando nós estudamos Deus, nós aprendemos que Deus, estudamos teontologia, que é a doutrina do ser de Deus, aprendemos que Deus é promitente. O que é Deus ser promitente? Ele é o Deus que promete e que cumpre. Deus é um Deus promitente. E ele vai prometendo e vai renovando esta promessa antes que as coisas aconteçam, a fim de reanimar-nos, a fim de nos mostrar que ele mantém as suas promessas. Então Deus sempre anima o seu povo. O que foi dito a Zorobabel, o líder político? Deus, conhecedor. Deixa eu fazer diferente aqui, aí vai ficar mais fácil. A Zorobabel, o que foi dito? Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais vigor para tentar, ou seja, Zorobabel era um servo de Deus, mas estava cansado, né? Estava cansado. Isso é algo que atinge todos nós seres humanos, em algum momento da vida somos tomados pelo cansaço. O que eu glorifiquei a Deus ao estudar esta lição é esta ação de Deus a fim de reanimar os seus servos. Deus reconhece essas falhas. Agora, uma coisa é certa, o coração de Zorobabel estava voltado para a causa, estava voltado para a obra de Deus. Então, Deus, conhecendo sabendo que Zorobabel não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Eu vejo isso aqui como algo magnífico, algo interessantíssimo. Nós precisamos saber o que Deus realmente quer falar. Eu vou falar assim, talvez se fosse eu, para não falar apontar para ninguém.
Mas talvez se fosse eu, diante dessa circunstância, 15 anos a obra parada, Deus tinha mandado fazer, talvez eu chegaria exortando e dizendo, como alguns dizem por aí, Deus me chamou para o ministério de João Batista. E ó, descendo a lenha, né? Ah, é um absurdo, vocês têm que tomar vergonha na cara, se levantarem. O líder, o governador Zorobabel está parado. Onde está a sua confiança em Deus? Mas Deus conhecia Zorobabel. Deus sabia que era um homem que estava cansado, desgastado, mas era um homem que tinha um coração na obra. Então Deus vem com uma mensagem de encorajamento. Deus diz para Zorobabel, fica tranquilo, meu filho. Fica tranquilo, você colocou o fundamento e você vai terminar esta obra. Deus está animando Zorobabel. Como profetas de Deus, nós precisamos ter esta sensibilidade, sabe? Ter esta sensibilidade para trazer a mensagem certa na hora certa, porque a mensagem certa na hora certa produz o efeito necessário, produz o efeito que nós realmente precisamos. O nosso comentarista coloca aqui as dificuldades, isso é magnífico, que pareciam montes diante de Zorobabel, seria como uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a obra. E eu fiz a seguinte observação: a palavra de Deus é garantia de vitória. Deus garantiu a Zorobabel. Então, o que garante a nossa vitória? Antes que a vitória chegue. E aí a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. O que garante a nossa vitória? A palavra de Deus. A palavra dita por Deus, ela não cai por terra. Zorobabel creu nisso e realmente ele concluiu a obra. Agora, e Josué? Opa. Qual foi a mensagem de Deus para Josué? Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora.
Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O sumo sacerdote Josué também precisava ser reanimado. Ele também precisava de uma palavra de Deus. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça a mitra. O sacerdote Josué estava com as vestes manchadas, estava com as vestes sujas. Isso era inaceitável para o sacerdote, até porque ele tinha um lugar de se lavar. Mas parece que Josué estava tão desanimado com aquilo, tão assim, o negócio não vai dar certo mesmo, que nem se preocupar com as suas vestes limpas, que era talvez a principal preocupação do sacerdote. Ele não se preocupou, mas Deus o chamou. Olha a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Disse, olha, a sua iniquidade eu estou fazendo passar de ti. Estou fazendo a sua iniquidade passar. Eu vou te vestir de vestes novas e eu vou colocar uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E eu observei aqui o seguinte, Deus sempre se dispõe a restaurar. Que coisa linda. Deus sempre se dispõe a restaurar. Quem sabe você que está nos assistindo essa aula, precisa de uma restauração. Deus está disposto a restaurar. Deus tem roupa nova. Deus tem o perdão para fazer passar da gente a iniquidade. Deus tem mitra nova para a cabeça. Deus sabe perdoar. Ele é um Deus perdoador. Nós só não podemos perder o foco. Tanto Zorobabel quanto Josué ainda tinham o coração em Deus. E o povo? Deus fala com a liderança, mas Deus fala também com o povo. Deus precisa falar com o povo. Ageu falou com o povo dos prejuízos, do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade e deixa a casa de Deus deserta. Ageu chama a atenção do povo e diz, olha, vocês estão tomando prejuízos materiais porque vocês não estão observando aquilo que é prioritário. Jesus falou aos seus discípulos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais as demais coisas? Aquelas que Jesus falou, que são as coisas necessárias para viver uma vida digna. Eu fiz questão de observar aqui o seguinte, Deus fala de forma convincente a todos. A palavra de Deus tem que ser convincente. E nós conseguimos entender quando Deus fala. Deus convenceu Zorobabel, Deus convenceu Josué, mas Deus também convenceu o povo. Então perceba que o falar de Deus é amplo, o falar de Deus é magnífico. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, o resultado da mensagem. Os profetas, como eu disse, olha, no início os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia ordenado, quem havia dado ordem para edificar a casa, eles responderam que havia sido o próprio rei Ciro. E eu fiz questão de observar aqui, quando o comentarista cita que os profetas ficaram com eles ajudando no trabalho, como eu já disse, só vou repetir, eram profetas envolvidos com a reconstrução. Eram profetas envolvidos com a obra. É bom quando nós, como profetas, estamos envolvidos com o resultado. Não é só entregar mensagem profética e vazar fora. É estar envolvido com o resultado. Agora perceba que eles ouvem a palavra, eles retomam a obra, e quando os inimigos chegam perguntando, quem mandou vocês fazerem isso aí? Eles dizem, olha, foi o rei Ciro. Eles respondem agora com coragem.
eles não se acovardam mais, porque Deus agora encorajou o seu povo. A minha oração é que haja um encorajamento contínuo de Deus para a nossa vida. Porque quando Deus nos encoraja, nós temos coragem para reagir, para fazer aquilo que deve ser feito. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando a construção até a conclusão da obra. Eles foram até o fim, porque eles estavam, como eu observei aqui, impulsionados pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos impulsiona, nos encoraja, nos leva adiante. E eles foram até o fim, encerraram a obra porque estavam impulsionados pela palavra de Deus. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Primeiro parágrafo, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Nosso comentarista vai citar 2 profetas. Moisés, o maior dos profetas, Moisés, o maior dos profetas. Moisés recebeu de Deus um preparo sobrenatural, com um cajado na mão. Moisés foi a Faraó para libertar o povo de Israel do Egito. E Deus, através de Moisés, enviou 10 pragas no Egito. Era uma capacitação sobrenatural. Moisés já tinha recebido a capacitação humana, tinha sido treinado no Egito para assumir o império mundial. Era um homem extremamente capacitado. Depois Moisés recebeu a capacitação ministerial. 40 anos no deserto de Midian, pastoreando o rebanho. Aí Moisés recebe a capacitação sobrenatural. Vai no Egito e passa mais 40 anos tirando o povo de Israel do deserto. Caminhando com o povo de Israel no deserto, né? Tirou do Egito e caminhou com eles no deserto. O outro profeta que o comentarista cita, Elias. Elias também foi revestido de autoridade sobrenatural. Elias era o homem que falava e o céu cerrava. Acabava, não chovia. Ele falava de novo e Deus fazia chover. Elias recebeu uma capacitação sobrenatural. Viveu num período dificílimo. O período do reinado de Acabe, um rei ímpio com uma mulher 10.000 vezes pior do que ele. O povo de Israel numa idolatria tremenda, adorando a Baal. Mas Elias surge com a capacitação sobrenatural. A minha oração é que o Senhor nos capacite, todos nós obreiros, que o Senhor nos capacite com capacitações sobrenaturais para que a gente possa realizar a sua obra. É muito importante nos capacitar intelectualmente, teologicamente, psicologicamente, emocionalmente, capacitar em todas as áreas da nossa vida. Mas é muito importante não abrirmos mão da capacitação espiritual. A capacitação espiritual vem de Deus, vem de Deus. A capacitação espiritual você não consegue num banco acadêmico, não consegue. A capacitação espiritual você consegue na comunhão com Deus, em oração. E Deus dá. Deus dá. Diversos outros homens na Bíblia, ou há diversos outros homens na Bíblia, Deus deu a capacitação sobrenatural. Segundo parágrafo do segundo ponto, manifestações sobrenaturais. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os dons sobrenaturais. Deus precisa realmente capacitar a todos nós que trabalhamos com a liderança, com esses dons sobrenaturais, para continuarmos fazendo a sua obra. Lá na lição de discipulado 1 que nós gravamos, que está rodando esse trimestre também na Academia de Pregadores, nós falamos sobre os dons do Espírito Santo
E nós falamos que se há um dom que a igreja precisa, que todo líder precisa, é o dom de discernimento de espíritos. O líder precisa disso. É lógico que o líder, a maioria de nós como líderes não vamos exercer os 9 dons. Não. Mas o dom de discernimento de espírito deve ser uma capacitação que Deus dá para o líder, para ele poder discernir. Então, o líder precisa ser revestido dessa capacitação sobrenatural. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. O ministério de profeta à luz da Bíblia. Primeiro parágrafo, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos até mesmo materiais. Lá no Antigo Testamento, o profeta, que é o profeta que nós chamamos de ofício profético, era chamado de vidente. Vidente não tem nada a ver com esse contexto nosso hoje, o cara que faz urucumbaca, macumba, nada disso. Vidente lá no Antigo Testamento é aquele que vê o futuro. Então, quando alguém precisava saber a vontade de Deus, dizia, vamos consultar o profeta. Vamos saber o que Deus quer, porque o profeta vai nos dizer o que Deus quer. Aquele que pode ver o futuro. O profeta precisa ter uma visão de Deus para as coisas. E eu observei aqui que o profeta era um representante de Deus. Ele era um representante de Deus no meio da nação. E como representante de Deus no meio da nação, o povo buscava ele. O povo queria saber, se Deus, se nós queremos saber qual é a vontade de Deus, nós vamos ao profeta. Então, no Antigo Testamento, havia 3 tipos de líderes. 3 líderes eram importantíssimos no contexto do Antigo Testamento. Eu não vou falar na ordem de importância, mas vou só citar os 3. O primeiro deles que eu quero citar era o rei. O rei era um líder político, ungido por Deus. Quando Deus escolheu Saul como rei, um dia Samuel falou com Saul, não te ungiu o Senhor, porventura, como príncipe sobre o seu povo? Depois Deus ungiu Davi como rei. O rei era ungido, ele era um líder que deveria governar politicamente conforme a vontade de Deus. Segundo, era o sacerdote. O sacerdote era aquele que intercedia pelo povo. Era aquele que era responsável pela vida religiosa do povo. De uma linha sacerdotal, de uma família sacerdotal, e ele tinha que estar comprometido com Deus e com o povo. E o terceiro, o profeta. O profeta não era responsável pela vida religiosa, mas o profeta era o representante de Deus no meio do povo. Quando o rei falhava e o sacerdote falhava, o profeta entrava em ação. O profeta era a voz de Deus, o brado de Deus. E esse profeta, eu vou falar disso daqui a pouquinho, esse profeta no Antigo Testamento era o profeta de ofício profético, ok? Esse profeta não existe mais hoje. O ofício profético acabou. Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Pronto, esse profeta acabou. Mas vamos ver algumas situações em que as pessoas consultaram profetas no Antigo Testamento e o nosso comentarista nos coloca aqui, ó. Ezequiel, anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles, né? 1 Samuel, profeta Samuel foi consultado a respeito das jumentas, né? Saul, jumentas do seu pai que se perderam. Terceiro, no livro de Reis, é registrada uma mulher que vai até o profeta para saber se o filho dela ia morrer ou não. E quarto, Moisés dava conselho aos anciãos. Segundo ponto, era para arriscar. Segundo, você ri, né, Genilson? Você ri, né? Genilson fica aqui gravando, fazendo os cortes, mas ri. Ri da gente. Ele ri. Pode vacilar perto dele não, que ele ri. Segundo parágrafo. O profeta na dispensação do Novo Testamento, o que nós falamos aqui eram profetas do Antigo Testamento, profeta de ofício profético. Profeta na dispensação do Novo Testamento. Vamos lá. Ter alguém
o dom de profecia não significa que seja profeta. Esse aqui é um assunto, assim, interessante. Esse ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético, ok? Nós precisamos fazer observações aqui de 3 coisas. No Antigo Testamento, nós temos o ofício profético. Quem era o profeta de ofício profético? O profeta de ofício profético, ele tinha que ser filho de profeta, passar pela escola de profeta e ser chamado por Deus. Então, ele era escolhido por Deus e ele tinha esse ofício. Esse ofício profético se encerrou. Como eu disse, Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Encerrou. Nos nossos dias, nós temos o profeta de ministério profético e o dom de profecia, que são ativos nos nossos dias. O dom de profecia, se você assistir lá, nossa aula também de discipulado 1, nós tratamos disso. O dom de profecia, a profecia, ela tem 3 objetivos: exorta, consola e edifica. O que passar disso, não é isso. O que passar disso não é isso. Bem assim. A profecia exorta, consola e edifica. Esses 3 objetivos. A profecia tem 3 fontes também: Deus, o diabo e o homem. Só a fonte divina é que é a válida, a que é verdadeira. E o profeta de ministério profético é aquele que recebe de forma sobrenatural, recebe uma unção sobrenatural de Deus nos nossos dias para ministrar a palavra. É aquele que Deus descortina o texto na mente dele para ele ministrar a palavra. Mas tem que ministrar a palavra. Porque tem uns profetas aí dizendo que é profeta. Eu sou profeta, mas é só lero-lero, como a gente diz lá em Minas Gerais. Só blá, blá, blá. O profeta de ofício profético acabou. O profeta, o dom de profecia, Deus usa quem ele quer. E o profeta de ministério profético recebe uma capacitação sobrenatural de Deus para a ministração da palavra. Por fim, o texto que eu citei, eu vou só destacar aqui, ó, porque está aqui na revista, só para a lei e os profetas duraram até João, e após isto é anunciado o reino de Deus, e o homem emprega força para entrar nele. Muito bem, chegamos ao final da nossa lição de número 5, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, e não se esqueça, algo importantíssimo, ensinamento importantíssimo desta lição para nós. O profeta não pode estar comprometido tão somente com a mensagem profética, com os oráculos proféticos. O profeta tem que estar comprometido com a obra de Deus. Que nós sejamos profetas como o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que vêm de longe, profetizam, mas permanecem ali até que a obra esteja concluída. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores.
a maior escola bíblica e teológica online.